Quantas vezes você já pensou que ser mãe, 40 mais, separada, te faria menos desejada? Hein? Diga para mim. Quantas vezes isso passou pela sua cabeça? Porque pela minha passou várias. E quando eu botei o aviso da live, muitas meninas disseram: nossa, a primeira coisa que eu pensei foi isso, que ninguém ia me querer, porque eu sou mãe, porque eu tenho filho. Então, assim, eu separei um conteúdo riquíssimo hoje para vocês, inclusive com exercício, tá? Nós vamos fazer um exercício prático para reformular essa crença sabotadora sua, porque na verdade isso é uma crença sabotadora, tá, irmã? Isso é uma crença e eu já vou começar com um ponto. Eu entendo essa dor, tá? É uma dor, eu sei o que você sente, eu já senti várias mulheres que se separam sendo mães, elas sentem a mesma coisa. Elas acham que ninguém vai querer ela com mãe, sendo mãe, ela com um pacote. É verdade isso, os homens que estão entrando aqui? Isso é bloqueio para os homens? Pode ser para alguns. Mas assim, quantas mulheres, amigas, pacientes, alunas, eu tenho, inclusive eu, que reconstruíram suas vidas, mesmo sendo mãe. Então, quem ainda tem essa crença e os homens que estão entrando aqui, me diga, Tássio entrou aqui, me diga se você ainda estiver aqui, se isso é algum impedimento para você, a mulher ter filho. Bora, irmão, cadê os irmãos aqui? Tenham coragem de falar. E não tem problema nenhum, tá? Aqui não tem julgamento. Eu só queria também ouvir um pouco da opinião masculina. Porque é isso que a mulher sente quando ela se separa. A primeira coisa é: ninguém vai me querer com filho, né? Então isso é uma crença que nós vamos quebrá-la hoje com um exercício prático, ok? Quem tá entrando agora, já manda esse aviãozinho para as mulheres que precisam entender que ter filho não é impedimento de um relacionamento saudável e maduro. Inclusive, eu tenho a maioria das minhas clientes são mães, tá? E todas estão se relacionando novamente. Todas, assim, acho que 80%. Ó, o Wagner entrou agora. Queria saber de um homem. Se a mulher que tem filho é um impedimento para o relacionamento. E aqui não tem julgamento, eu quero ouvir, né? Essas lives de terça-feira é uma conversa. É tipo uma live terapia, né? E essa live vai ter um exercício para a gente reformular essa crença. Que vocês pensam, me separei, ninguém vai me querer. Ser mãe separada não diminui o teu valor como mulher. Ser mãe separada com filho não é um fardo que tu precisa carregar. Mas se tu pensa assim, serás. Assim como tem na Bíblia, né? Assim como tu pensas, tu és. Então vamos lá. Primeira coisa, eu entendo essa dor. Eu já senti, poxa, me separei. Com 2 filhos pequenos, quem é que vai me querer? Então, eu já pensei assim. Então, eu vejo a sua dor. Essa dor é real, tá? Mas ela precisa ser ressignificada. Outra coisa que é importante a gente entender e saber é da onde que vem essa crença. Que é difícil conseguir namorado, a mulher separada, que o valor da mulher só tá se ela lutar pela família, que se ela não lutou pela família, se ela não aguentou tudo, ela não tem valor. Essa crença, ela vem historicamente, é uma crença social, histórica, machista, onde a mulher tinha que aguentar tudo em prol da família. Gente, a gente não tá mais nessa época, vocês precisam entender. A época mudou.
Ser mãe não diminui teu valor. Ser separada não diminui o teu valor. Então, essa crença vem lá de trás. Essa crença também pode vir dos seus pais. Essa crença também pode vir de algum familiar, de alguém que colocou isso na sua cabeça, que mulher com filho separada não tem valor e não consegue arranjar nenhum relacionamento. Então, vamos entender da onde vem essa crença e vamos reformulá-la, tá? Aqui hoje teremos o exercício prático. Vamos pegar já papel e caneta. Outro ponto que eu queria que vocês observassem é a diferença entre percepção e realidade. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? São essas mulheres que são mães e não se relacionam de novo porque acham que isso é um impedimento? Porque do meu lado só existe mulheres, mães, separadas e que estão se relacionando de novo. Então, uma coisa é o que você acha, é a sua percepção. Outra coisa é a realidade. Eu quero ouvir um homem que está aqui. É impedimento para vocês, homens, uma mulher 40 mais, separada, com filhos? É algum impedimento? Gente, eu não vejo. Pelo contrário, eu atendo homens e eles procuram. Diz, Bianca, olha, eu quero uma mulher que já seja separada, que tenha mais de 40 anos porque é mais madura, que seja mãe porque eu não quero mais ser pai. Entendeu? Então, ok, eu entendo que isso é um impedimento para os homens que querem ainda ser pais, tá? Porque no meu caso e no caso de algumas clientes minhas, elas não querem. E aí é um impedimento. Mas se os dois estão separados, cada um com seus filhos, claro que eles têm que namorar com pessoas compatíveis, que não queiram mais ter filhos, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que perceber. A diferença entre percepção, que é o que você acha, e realidade. Quantas mulheres, minha irmãzinha, você conhece separada com filho que estão namorando? Eu tenho uma paciente minha que se separou com 2 filhas novinhas. E hoje ela tá casadíssima. Por quê? Porque ela queria casar de novo. Então ela fez uma cerimônia, tá casada. O marido dela é uma exceção, não tinha filhos, mas também não quer. Realmente pegou as meninas para cuidar, para ser um padrasto legal, né? Porque a gente tem que entender os locais das pessoas, né? É um padrasto, não é o pai. E isso tem que ficar bem distinto, tá? Então, muito cuidado com a percepção que você acha e da realidade. O que você acha de diferença de idade de 27 anos, a mulher mais nova? Olha, é o seguinte, se você já... Eu não vejo muito problema em diferença de idade. O problema é que ela tem outro estilo de vida. Eu não sei quantos anos você tem, né? Eu tenho um paciente, eu vou te responder com um paciente meu. Eu tenho um paciente que tem 45 anos e tava namorando com uma menina novinha, tá? Ele tá em outra fase da vida, ele quer viajar, ele quer descansar. E a menina quer ir pra balada e virar à noite, tá? Então, essa é a diferença. Você tem que se relacionar, não importa a idade, com pessoas compatíveis. Ele não aguenta mais virar à noite. Ele quer passar o final de semana calmo, lendo, viajando pra uma praia. E ela quer ir pra uma rave, quer ir pra um pagode. E isso não combina mais com ele, entendeu? Aí eles acabaram. Te respondi? Continuando, o 4º ponto. A força e o valor da mulher que está disposta a recomeçar. Os homens precisam reconhecer o valor de uma mãe separada com filho, a força que ela tem de recomeçar, a maturidade, a resiliência que ela tem. Então, assim, são as melhores mulheres para você se relacionar. Viu, Simon? Então, assim, se o estilo de vida não bater, não rola, viu, irmão?
Pense nisso. Então, essa força dessa mulher 40 mais, essa força dessa mulher que já tem uma casa independente, tem seus filhos, tem sua vida, tem muita riqueza nisso tudo, né? Eu, por exemplo, meu namorado tem a casa dele, a vida dele, os filhos dele, eu tenho a minha, os meus filhos, a minha carreira, o meu trabalho. Então, ele antes de mim namorava com uma menina que ainda queria ter filhos. Me diga se combinava. Não, porque ele não queria mais. Então, vocês têm que também entender a compatibilidade. Então, quando a gente começar a namorar, antes mesmo de começar a namorar, a gente já bateu as compatibilidades ali. Olha, eu não quero ter mais filho, tu quer? Não. O que é que eu quero? Objetivos de vida em comum, crescer profissionalmente, construir uma vida juntos, com maturidade. E seguir em frente na vida, cada um nas suas casas. Lá na frente a gente pode casar. Mas assim, tem que ter acordos e compatibilidades. Aí tudo bem, Simon, não tem problema nenhum, tá? Pode ir em frente. Essa mulher é exemplo de muita coragem, viu? A mulher 40 mais, com filho, reconstituída. Agora, o quinto ponto aqui é importante para vocês, mulheres, que a gente sente, tá? Que eu também senti, que é o medo da rejeição. E o medo da rejeição é um bloqueio emocional. E o homem sente de longe a mulher insegura, a mulher com autoestima baixa. Então, eles entram como aproveitadores dessas mulheres. Então, vocês primeiro têm que fazer um trabalho de se reconstruir emocionalmente pós-divórcio. Porque me diga uma coisa, quem casou para se divorciar? Ninguém. Ninguém ensinou a gente como é um pós-divórcio. Ninguém ensinou que é uma dor mortal. Ninguém ensinou como é difícil recomeçar. Com filhos, dando conta de uma casa. Ninguém disse que era cansativo. Ninguém disse que era exaustivo. Ontem eu atendi uma cliente que ela disse, Bianca, eu tô morta. Porque eu tenho 3 filhos, tudo é pra mim. Ai, o pai, beleza, paga. Gente, é muito fácil pagar, tá? É muito fácil. Eu quero saber é dividir, sabe? Dividir as responsabilidades mesmo sendo separada. Então, muito cuidado com esse medo da rejeição, porque ele é um bloqueio emocional. Ele vai te auto-sabotar, ele vai te colocar numa vibração de escassez, de falta de merecimento, como se você aceitasse qualquer coisa. E não, isso aqui tem que ser trabalhado fortemente. Você tem que aumentar a sua autoestima, a sua crença de merecimento. Você tem que sair da escassez, você tem que ir para a abundância. Você tem que melhorar a sua energia interna para poder se conectar com um homem que tem essa mesma vibração. Ok? Entendido isso? Ok. 6º ponto. Essa crença, ela impacta, né? Voltando para a autoestima, diretamente na sua autoestima. Se você pensa que você é mãe, que você é separada e ninguém vai te querer, isso aí é real. Você fica com a autoestima lá no chão, então você precisa se reconstruir após um divórcio, após uma separação. Um divórcio não é fim, pelo contrário. O divórcio pode ser o início de uma nova vida, de uma vida mais conectada com você. E Jung já falava que a primeira metade da vida é apenas um ensaio. A segunda é sim a vida que a gente quer viver. Uma vida com propósito, uma vida com mais autenticidade, mas você precisa se reconstruir. Então, Jung fala dessa segunda metade da vida, dos 40 mais, que é uma idade mágica. Então, você tem que reconstruir essa crença e nós vamos fazer um exercício para isso, tá bom? 7º ponto importantíssimo que você precisa saber, gente. Eu tenho uma cliente que passou por isso. Ser mãe, os seus filhos não são fardos. Né? Eu cheguei para uma cliente minha chegou e disse, Bianca, às vezes eu não queria ser mãe porque tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando de eu me relacionar novamente, tá me atrapalhando de eu sair. Você precisa sair desse pensamento, irmã.
quem vai te querer tem que te querer com um pacote. E eu tenho vários exemplos nesse último Reels que eu coloquei, olha lá. Tem exemplo de uma aluna minha, divorciada com um filho, namorando, um namoro saudável e estável com um médico, que também tem os seus filhos, eles não querem mais ter filhos, estão se relacionando de uma forma linda, leve, saudável, madura. Então, você precisa entender que os seus filhos não são fardos. Seus filhos são dádivas. E claro que aí você vai precisar organizar, né? Os finais de semana, organizar os dias. E o homem que estiver com você vai ter que entender isso, ok? Alguma pergunta? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Você precisa desconstruir essa ideia que filho é um fardo, tá? E agora, eu vou te fazer um convite para você ressignificar, irmã. Você precisa ressignificar essa crença de que só porque você é mãe, você não pode reconstruir sua vida, que só porque você é mãe, você não pode namorar de novo, que só porque você é mãe é um fardo e você é menos desejada. Você precisa ressignificar, tá? Eu atendo muitos homens que admiram e que querem mulheres nesse perfil. Vocês podem estar entrando ou estarem convivendo com pessoas erradas. Vocês podem estar no meio de pessoas que pensam diferente. Então, você tem que sair dessa bolha. Você tem que sair dessa bolha e participar de grupo de mulheres que querem reconstruir suas vidas. Você tem que conhecer mulheres que já reconstruíram, que já namoraram, ou que estão namorando, mesmo com filhos. Olha o que é ressignificar. Eu vou dar um exemplo de uma paciente minha, que ela é mãe de 3, de 2 casamentos, tá? Ela é 40 mais, ela casou de novo e tem mais 2, ou seja, ela tem 5 filhos. E ela já estava namorando com esse atual marido dela. E uma vez um amigo dela chegou para ela assim: fulana, tu segura esse homem, viu? Porque na tua idade, com 3 filhos, talvez seja a tua última oportunidade, porque ninguém vai te querer. Sabe o que foi que ela disse para ele, para esse amigo? Esse rapaz aí que também é 40 mais, ele que tem que ter muita sorte que me encontrou, que eu tirei ele do Caritó. E ele tá comigo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Percebem a diferença de pensamento, de mindset? Quando eu falo aqui pra vocês, eu não falo só de relacionamento, é mudança de mentalidade. Sou eu sair do pensamento de escassez para ir pro pensamento de abundância. Isso muda o jogo. O que vai fazer você atrair um relacionamento saudável é a mudança de mentalidade, é a mudança do seu estado interno. Você não atrai o que quer, você atrai o que sente, o que pensa, o que vibra. Então, você precisa ressignificar. E esse é o convite que eu faço para você agora. Então, quem tá aqui nessa live, eu vou fazer um exercício prático, tá? Eu quero que vocês peguem papel e caneta, quem tá aqui. E alguém quer falar alguma coisa, pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém pensa diferente de mim? Gente, eu adoro. Adoro quem pensa diferente de mim, tá? Então, eu vou fazer um exercício prático agora com vocês, tá? Principalmente para você que acreditou que ser mãe separada é um impedimento para você se relacionar novamente. Para os homens que estão aqui, que eu tô vendo que tem muito homem, como é para vocês se relacionarem com a mulher 40 mais com filho? É impedimento? O que é que vocês pensam sobre isso? Alguém tem coragem de falar? Antes de eu começar a fazer o exercício? Bora ver. Para o exercício, eu só vou precisar de papel e caneta, tá? E também vou deixar livre para quem quiser entrar comigo aqui e conversar um pouco sobre isso.
Tô dando um tempinho. É um pouco complicado. Por que, Augusto, que é um pouco complicado? Diga para mim. Você, agora sim, você tem filhos já? Porque o homem tem que ser compatível com a mulher. Os dois têm que ter filhos. Os dois têm que entender a mesma vida. Tá, Raíssa, eu não comecei ainda não, tá? Eu ainda vou começar. Então, vamos lá para o exercício prático, tá, Raíssa? Preste atenção, papel e caneta. Escreva essa frase. Ninguém vai te querer sendo uma mãe separada. Pode escrever. Ninguém vai te querer sendo uma mãe separada. Queria conseguir colocar aqui para fixar. Escreve aqui, alguém, para as pessoas que estão entrando. Isso é um exercício, tá? Primeira parte do exercício, papel e caneta. Escreva a frase. Ninguém vai te querer sendo uma mãe separada. E aí eu quero que você sinta o peso dessa frase. É pesada. É angustiante. Não é não? É muito angustiante. Leia, sinta. E pronto, tá? Não vou deixar vocês sentirem muita dor. Esse mesmo papel que você escreveu isso, você vai pegar o papel, vai ler novamente essa frase e vai riscar, e vai picotar, e vai rasgar e jogar no lixo como um gesto simbólico e libertador. Entenda que tudo tá no inconsciente. Você vai fazer tudo isso. Olha aí, o Augusto, eu sempre namorei mulheres que têm filhos, beleza. Então, estamos aqui no exercício. Pegue essa frase. A frase é... Eu vou dizer a última vez, depois vocês vão voltar, tá? Ninguém vai me querer sendo uma mãe separada. Ninguém vai me querer sendo uma mãe separada. Você vai olhar para essa frase, você vai sentir essa dor, né? Sente um pouquinho o peso. Aí depois você vai pegar esse papel, você vai ter raiva desse papel, você vai ter ódio dessa frase, você vai colocar sentimento, você vai chorar se for o caso. E você vai riscar, ou você vai picotar, ou você vai jogar fora como um gesto de liberdade, ok? Essa live vai ficar gravada para vocês fazerem esse exercício, quem quiser fazer com calma. O quarto passo é que já que essa crença foi embora, nós temos que colocar outra crença no lugar, tá? Então... Bom dia, diretamente da Irlanda. Valeu, Augusto. Então, você vai reescrever novas crenças do tipo. Cada um vai escrever a sua. Eu coloquei aqui algumas. Eu sou uma mulher desejável, digna e merecedora de amor. Quem estiver comigo terá muita sorte. Gente, olha aí, o que é que você sente quando você lê isso? Vou repetir. Eu sou uma mulher desejável, amada, digna e merecedora de amor. E quem estiver comigo terá muita sorte. Respira nessa frase. Isso. Vamos para a próxima. A minha história me torna mais linda, mais forte e mais interessante. A minha história me torna mais linda, mais forte e mais interessante. Não muda tudo. E a próxima, que é a minha, tá? Eu tenho uma crença que eu escrevo em todo canto. Tudo dá certo pra mim.
Se não deu é porque não era. Se saiu da minha vida é porque foi um livramento. Tudo isso são crenças, tá? Então a próxima que eu sugiro é: eu acredito que terei ao meu lado um homem que me ame do jeito que eu sou, com o pacote que eu tenho. Um homem provedor, um homem bom, um homem próspero, um homem que cuide de mim, um homem que eu também possa cuidar, um homem que me coloque em prioridade, um homem com valores parecidos e objetivos de vida, um homem com que eu possa construir uma vida. Olha que crença linda. Olha que crença linda, né? A próxima que é a sugestão. Minha maternidade é um presente. Quem estiver comigo será um homem de sorte. Eita. Tudo isso são sugestões, tá? E a última que eu quero que vocês escrevam é: o amor leve, saudável e maduro chegará em 2025. Eu acredito. Está feito, está feito, está feito. Então, no final dessa live, quem quiser pode voltar e fazer novamente. Eu fiz um exercício prático com vocês, forte, que funciona. Agora é o seguinte, vocês precisam colocar essas frases em locais visíveis para que vocês leiam e sintam todos os dias, tá? Por pelo menos 21 dias. Ninguém muda uma crença assim da noite para o dia, tá? Uma crença ela é mudada através de repetição, ok? Então, façam esse exercício por 20, 30 dias. Tem essas frases. Eu adoro frases assim, ó, fica pregada em post-its. Então, vocês também têm que fazer a sua parte, porque aqui eu não falo com crianças, eu falo com mulheres adultas, ok? E agora eu tenho uns minutinhos, eu vou abrir para alguém conversar comigo aqui, para alguém me pedir um conselho, para alguém dizer qual é um problema que está passando, coisa rápida. Quem quiser pode entrar comigo agora, dizer como eu tenho ajudado, como era a sua vida antes de me conhecer, você me segue desde quando, se você está acompanhando o método que eu venho fazendo, né, que eu tô muito aqui com vocês, qual foi o vídeo do Reels que você gostou mais. Vou dar aqui um minutinho para ver se vocês querem entrar comigo ao vivo. Teve um aqui que pediu. Deixa eu ver se eu encontro. A Antônia. A Antônia recusou. Eu sei que não é fácil estar aqui comigo ao vivo, mas é libertador. A fala, ela é muito terapêutica, ela é muito curativa. E a sua fala pode ajudar outras mulheres. E aqui você não precisa falar detalhes da sua vida, né? Abrir demais. Eu só queria saber mesmo, bater um papo, saber de quando você me segue, o que é que eu venho te ajudando, o que é que mudou na sua mentalidade depois que você começou a me seguir. Coisas básicas, né? Quais são as suas experiências. Deixa eu ver, outra pessoa pediu aqui. Mas é a mesma, mas ela recusou. Cadê? Alguém quer entrar? Gostaram do exercício? Foi importante o exercício para vocês? Eu tô começando, eu tô dando chance para alguém querer entrar aqui comigo. Foi importante esse exercício para vocês? Foi libertador? Pronto, ela me chamou de novo, bora ver. A Raíssa. Olá, Raíssa, tudo bem? Oi, tudo bem? Você fala da onde? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa, e eu aqui em Fortaleza, viu, amiga? Raíssa, me diga uma coisa. Você me segue desde quando?
No que é que o método tá te ajudando? No que mudou tua mentalidade em relação aos homens? Como é que eu venho te ajudando nessa jornada? Então, eu comecei a seguir, né, você por conta que eu saí de um casamento de 12 anos e, e eu consegui ver que eu tinha dependência emocional, né? Então foi muito difícil, tá sendo ainda difícil para mim, porque eu acabei entrando em depressão, né? E, e eu tô ainda no processo, assim, mas eu já consigo enxergar muita coisa que eu não conseguia ver antes quando eu estava dentro da. Então eu consigo que não estava certo, né? Tava muito errado, muitas coisas. E do que é que eu venho te ajudando, Raíssa? No que é que eu te ajudei mais, se você pudesse assim, pontuar? Então, eu tava aqui na live, né? E entrei. É exatamente isso que você falou, assim. Eu tenho duas filhas, né? E não só a gente tem essa crença, né? Mas também outras pessoas próximas da gente, até família, fala sobre essa questão, né? Principalmente mulher. Quando é mulher, parece que é mais difícil ainda das pessoas acreditarem até que a gente pode se relacionar, casar de novo. Então, é exatamente o que você estava falando. Então, assim, eu anotei, escrevi e doeu demais, né? Aquela frase, porque eu tenho ainda essa crença aqui, né? Dentro de mim. Então eu te ajudei nisso, em reformular essa É, crença, é, em dar esperança de sim que eu posso recomeçar a minha vida. Por que não? é, E você é. pode. Pode, merece. Sim, é muito difícil a gente entender isso, né? Que a gente merece, né? Exatamente. Mas você merece. Faça o exercício, certo? E participe das lives, que eu acredito muito que você pode recomeçar a sua vida. Assim como 90% das minhas pacientes estão recomeçando, estão namorando e todas são mães e têm filhos, viu? Sim, tá bom, Tem que mudar essa mentalidade, tá bem, tá? Foi um prazer. tá bom. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Alguém mais quer entrar para conversar comigo, para dizer o que é que mudou a vida? Eu tenho um tempinho ainda antes de entrar na próxima sessão. É muito rica, gente, essas trocas, a fala é terapêutica. Alguém quer entrar e dizer o que é que mudou depois que tá me seguindo, como é que eu ajudei, como é que era antes de ver os meus vídeos, como é que tá sendo agora. Quem quer entrar ao vivo comigo, ter essa coragem, não precisa expor a vida, não precisa expor nada, mas é saber que você não tá mais aqui, que você já tá andando, ó, de pouquinho em pouquinho. E como eu tenho te ajudado nessas lives, nos vídeos, nos stories. Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo? Essa live contém um exercício poderoso, tá? Depois vocês voltem. Oi, Mariana. Depois vocês voltem e façam o exercício. Voltem e façam esse exercício porque ele é libertador. Libertador mesmo. Mais alguém? Bora ver, corajosa. Eu quero saber coisas simples. Se você me segue
desde quando? Como é que você era antes de me seguir? Quais foram os pensamentos que mudaram? Como é que você se enxerga hoje? No que foi um pouquinho, nem que seja assim, um passo pequeno que eu fiz você mudar a sua vida através das lives, dos vídeos. Alguém quer entrar? É difícil, eu sei, né? É difícil se expor, é difícil falar, dói, mas às vezes tem que doer, até não doer nunca mais. Oi, Fábia, linda, maravilhosa. Alguém quer entrar comigo ao vivo para dizer como eu ajudei nessa mudança de vocês? Saudade também, né? Não deu, a gente não teve horário. Também te amo. Por nada. Mas essa semana a gente consegue bater os nossos horários, viu? Pois, meninas, vou me despedindo de vocês, né? Que eu já vou entrar aqui no atendimento. Um beijo, obrigada pela confiança e façam o exercício. Eu sei, Fábio. Amém. Deus te abençoe também. Um beijo. Tchau.